E nós havíamos parado na leitura do texto. Eu quero voltar a ele rapidamente e, assim, compartilharmos de uma forma mais direta. Nós estamos com dificuldade na internet, certamente muitas pessoas utilizando das suas residências, e nós, nesse momento, estaremos, então, meditando na palavra de Deus. Os irmãos que estiverem nos assistindo, por gentileza, nos confirme se já estão nos assistindo novamente, deixando o seu comentário aí na nossa live. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus vai dizer para nós no versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida, vou ler novamente. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Nós vamos orar mais uma vez e, assim, compartilharmos a mensagem da palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos reunidos em torno do teu nome para compartilhar a tua palavra. Queremos te agradecer pela presença e pela vida de cada um dos nossos irmãos, membros da nossa primeira Igreja Batista em Vila Sílvia, e também irmãos congregados em outras comunidades, outras igrejas, não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil e pelo mundo afora. Que o Senhor continue falando conosco, precisamos ouvir a tua voz, e em especial nesse tempo, ó Deus, de isolamento social, que o Senhor nos visite, nos fortaleça, e continue falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Muito obrigado por esta noite, pela oportunidade de estar interagindo com os meus irmãos, por esse tempo precioso na tua presença. Que o Senhor estenda a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, o teu favor sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, que te adora, que te busca, que compartilha a tua palavra, pelos pastores e líderes, que o Senhor seja conosco, nesse tempo tão desafiador de pastoreio. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, retomamos então a nossa transmissão, e mais uma vez eu cumprimento os irmãos que estão conosco. Queridos, o título da nossa mensagem, daquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, é um convite especial. Um convite especial para alguém especial, como eu e como você. E eu quero iniciar, irmãos, esta nossa reflexão chamando a sua atenção ou perguntando, evidentemente que os irmãos poderão, aí nas suas residências, responder a si mesmos esse questionamento que eu faço nesse nosso início de mensagem, nessa nossa introdução. Como tem sido, meus irmãos, ou meus queridos amigos, como tem sido esse tempo de isolamento pessoal, particular, seu, por conta do Covid-19 ou coronavírus? Eu, particularmente, irmãos, tenho procurado refletir sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Às vezes, eu quero admitir aqui para os irmãos que, nesse momento de isolamento, de vez em quando bate uma tristeza no meu coração, principalmente por muitas pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas, ou pelo Covid, ou por suspeita do Covid-19. Então, esse tempo tem sido também um tempo de tristeza, mas sobretudo, de reflexão. Esse tempo também, irmãos, está nos mostrando um tempo de disputa política. Há políticos, há pessoas que foram eleitas, aliás, que foram eleitas pelo voto público e que estão trazendo muitos dissabores às pessoas, ao nosso país. Infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas colocarem os interesses pessoais em detrimento do interesse público.
E com isso, quem sofre é o povo, são as pessoas, somos nós. Nós não podemos, irmãos, também nos esquecer que, infelizmente, nesse tempo de Covid-19, de pandemia e de isolamento social, as pessoas estão sendo assediadas pelo nosso inimigo. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que Satanás está tendo um tempo fértil, uma terra fértil para agir na vida de muitas pessoas. Infelizmente, esta é uma realidade. Aliado ao egoísmo humano, à ganância e tantas outras e tantos outros comportamentos tão questionáveis. Mas, esquecendo um pouco essas coisas ruins por conta desse isolamento, esse tempo também, irmãos, tem sido um tempo de reflexão, de aprendizado, um tempo para que nós possamos estar mais próximos das nossas famílias. Eu, particularmente, tenho pensado nisso e tenho agradecido muito a Deus pela família que Ele me deu, a minha esposa, as nossas filhas. E para você, como é que está sendo esse tempo de isolamento, de confinamento? Ah, queridos, que esse tempo seja um tempo de proximidade e de comunhão com o nosso Deus. Eu quero, nesta noite, falar com você sobre um convite especial de alguém especial para alguém especial que é você. E esse convite, ele está acessível a todas as pessoas, ele é feito por alguém muito peculiar, de uma forma muito pontual, que conhece e sabe as necessidades que cada um de nós está enfrentando e passando nesse tempo de Covid-19, de pandemia, de isolamento social. Essa pessoa nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o convite especial que eu quero falar nesta noite é feito dele para você, é feito por ele, dele, para cada um de nós. O convite vem de Jesus Cristo. Um convite especial. Este é o título da nossa reflexão nesta noite. Irmãos, deixem-me lembrar e trazer à memória de vocês, e cada um de nós, quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, desde o começo, ela deixa muito claro a forma especial como Deus trata o ser humano. Cada um de nós. Deus tem uma maneira muito especial e Deus não nos trata de forma coletiva, mas Deus nos trata de forma personalizada. Deus se preocupa, queridos, guarde isso no seu coração, com a salvação de cada ser humano existente na face da terra. Deus se preocupa. E a obra da salvação, o sacrifício de Jesus, ele é peculiar a cada ser humano, ele está acessível a cada ser humano na face da terra e que exista nesse planeta. E por conta disso, meus irmãos, mais uma vez, eu quero lembrar você, Deus tem um convite especial para cada um de nós, para que nós possamos usufruir desse relacionamento, desta comunhão com esse Deus maravilhoso. E a obra da salvação é o coroamento da comunhão, da busca, da reconciliação de Deus por Cristo Jesus em favor da humanidade, do ser humano. E nesse sentido, eu rogo que Deus fale comigo e com você nesta noite, e que o Espírito Santo possa trazer à luz a minha mente, a sua mente, a iluminação que nós precisamos, para que tenhamos esta consciência de que nós somos especiais para Deus. Ele nos amou primeiro, ele tem um convite especial para você, para mim, para cada um de nós nesta noite, e é esta verdade que eu quero compartilhar com você. Para isso, eu quero continuar pensando e refletindo com os irmãos que Deus
na sua infinita graça e misericórdia, ele não nos abandona à nossa própria sorte. Deus sempre vai ao encontro e ele está sempre buscando uma forma de falar com o ser humano, de alcançar o homem que está perdido longe dos caminhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa essa verdade da palavra de Deus. E aí eu quero lembrar a você alguns aspectos que a teologia nos aponta na nossa relação com Deus, no cuidado de Deus em se relacionar com o ser humano, que é a obra, que é a coroa da sua criação. Então, Deus fala conosco por meio da natureza. A palavra de Deus nos diz, em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 19, e eu quero ler esse texto com você, Romanos, capítulo 1, 18 a 19, a palavra de Deus diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se revela a nós por meio da natureza, para que o homem não tenha desculpa de não conhecer a Deus e de não se relacionar com Deus. Olha que coisa tremenda, meus irmãos e amigos. Deus fala conosco por meio da natureza. Deus fala conosco também por meio da história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, nós vamos ver a ação de Deus se revelando, indo em busca e na direção do homem. Deus fala conosco também através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, revelação de Deus para o ser humano. Deus fala conosco, irmãos e amigos, por meio de milagres, Deus fala conosco por meio de anjos, mas Deus tem uma forma muito peculiar de falar com o ser humano. Deus fala conosco na nossa consciência. Por meio da nossa consciência, Deus fala conosco. Ah, meus irmãos, e esta revelação de Deus é para nos mostrar que Jesus Cristo se fez homem e que ele se deu por amor a cada um de nós. Mas a maior revelação de todas, a revelação especial, é o próprio Deus encarnado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, nos revela Deus. Jesus Cristo nos leva para Deus. Jesus Cristo nos dá vida, vida com abundância e vida eterna. Nesse sentido, queridos, eu quero avançar nessa nossa reflexão, nessa nossa meditação, nesta nossa live, eu aqui da minha casa e você aí da sua, ouvindo, compartilhando essas verdades da palavra de Deus, que a história da Bíblia vai mostrar a intervenção amorosa, peculiar de Jesus Cristo, agindo com amor e graça na vida de diversas pessoas. E não é assim em relação a nós hoje, ou melhor, Deus não age de forma diferente, muito pelo contrário, com o seu eterno amor e a sua infinita graça e misericórdia, ele está sempre nos dando uma oportunidade para que nós possamos voltar para ele e nos reconciliar com Deus na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Por isso, a palavra de Deus nos aponta alguns episódios, algumas experiências, alguns encontros que Jesus Cristo teve com pessoas que marcaram para sempre a história e a vida daquelas pessoas que o receberam. Deus se revela ao homem, ao ser humano, a cada um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, o homem Deus. E aí eu quero registrar para os irmãos, para os amigos, para todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, que Jesus Cristo fez história e mudou a história de muitas pessoas que tiveram contato com ele
e ele quer fazer história e mudar a história da nossa vida ainda hoje. Por isso é que eu estou aqui dizendo para você que ele tem um convite especial, um convite de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para mim, para você, para o nosso coração. Ah, meus irmãos, a vida do cego de Jericó, conforme Mateus capítulo 10, versículos 46 a 52, foi totalmente transformada quando este homem clamou por Jesus, Jesus foi até a ele e o curou das vistas e o salvou. Da mesma forma, aquela mulher cananeia, cuja história se encontra registrada em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Eu não vou ler o texto, eu só vou dar o endereço para os irmãos, para nós ganharmos tempo nessa nossa reflexão. A história daquela mulher cananeia, que foi em busca de Jesus para que a sua filha fosse curada, foi totalmente mudada, porque ela se relacionou com Jesus. Quando nós temos um encontro pessoal verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, a história da nossa vida muda. E eu estou aqui nesta noite para relembrar, meu irmão e meu amigo, esta verdade na minha vida e na sua vida. E se você está me ouvindo nesta noite e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, esta palavra é para você, é para o seu coração, é para lembrar e dizer a você que Jesus pode mudar o rumo da sua vida, independente de Covid, independente de não Covid. Jesus é o Senhor da história, ele detém todo o poder, ele quer receber você nos braços dele. Pois bem, a história bíblica nos aponta para um centurião de Cafarnaum que teve um encontro com Jesus, que estava com seu filho enfermo e doente, e que foi a Jesus, e que, confiando na palavra de Jesus, Jesus fez um milagre, restaurando a saúde do seu filho. Eu estou citando a história, a narrativa bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13, e nós vamos também citar aqui o encontro de um outro personagem da Bíblia, de um homem que teve um encontro pessoal com Jesus e foi transformado completamente por ele. Eu estou me referindo, meus irmãos, ao exemplo e à experiência e o encontro que Zaqueu teve com Jesus, quando ele subiu aquela figueira brava e olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele, e Jesus falou: hoje me convém pousar na sua casa. Jesus entraria não somente na casa física, na casa material de Zaqueu, mas Jesus entrou no coração dele. Zaqueu abriu o coração para Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador. E essa experiência transformou para sempre. Experiências com Jesus que venham transformar a nossa vida para sempre. E ainda hoje, Jesus nos convida de uma forma muito especial, muito peculiar, para que nós possamos ir até a Ele e nos encontrarmos e nos deleitarmos com a sua adorável, doce, amável presença. É assim que Jesus faz com cada um de nós, quando nós recebemos o convite dele, quando o aceitamos, quando nós nos rendemos a ele. Ah, meus irmãos, que nós possamos nos voltar para Jesus enquanto é tempo. Jesus ainda continua hoje fazendo bem, curando as pessoas, trazendo dignidade ao coração do ser humano. Jesus continua exercendo a sua graça e a sua misericórdia, e ele quer fazer isso com cada ser humano que abrir o seu coração para ele e o recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Meus queridos, é importante também lembrar aos irmãos que no exercício do seu ministério, Jesus enfrentou oposição, Jesus foi perseguido por fazer o bem, por curar das pessoas, por servir as pessoas. E não pense, meus irmãos e amigos, que será diferente com aqueles que também o servem, com aqueles que têm a missão de dar continuidade à obra de Jesus Cristo aqui na terra, que somos nós, os seus servos, os seus filhos. E aí eu quero lembrar os irmãos que Jesus Cristo deixou registrado na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, nós também podemos vencer. Ah, meus irmãos, a oposição a Jesus existiu enquanto ele esteve aqui nessa terra. A oposição a nós, crentes, servos do Senhor, existirá, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de servir a Jesus e nos preocuparmos com os homens. Então, nesta linha de raciocínio, eu quero rapidamente citar alguns episódios, meus irmãos, para o nosso conhecimento, nos quais Jesus enfrentou oposição ao seu ministério. E estas narrativas aqui, de forma resumida, estão aí no capítulo 5. Nós estamos meditando no capítulo 5 do Evangelho de João. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo Evangelho de João, capítulo 5. E eu vou ler e destacar alguns versículos para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão. João, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. No sábado. Jesus foi perseguido porque ele fez o bem, ele curou a um enfermo, a um deficiente no sábado. Jesus também foi perseguido por se declarar ser Deus. João, capítulo 5, veja aí, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vejam, meus queridos amigos e irmãos, mas cabe lembrar aos irmãos que ainda assim, meus queridos, Jesus não desistiu do seu ministério. Capítulo 5. Acompanhe comigo novamente a leitura da palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de João, falando sobre o seguinte tema, o título da nossa reflexão, um convite especial de Jesus. E eu estou descrevendo para vocês que Jesus enfrentou oposição no seu ministério e que também nós hoje enfrentaremos. Mas Jesus não desistiu. Às vezes nós desistimos. Nos primeiros obstáculos, diante das primeiras dificuldades, nós estamos desistindo, mas Jesus deu o exemplo. Ele não desistiu. Capítulo 5 de João, versículo 17. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus era determinado, irmãos, em cumprir a missão e o propósito que ele tinha. Deixe-me lembrar, você que está aqui, que me ouve nesta noite por meio desta live. Deus confiou a você uma missão especial, você é salvo, você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te deu dons e você pode servir ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós, ainda hoje, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus cumpriu o seu ministério. Você tem cumprido o seu ministério, o chamado que Deus tem para você, ou você está se desanimando, está parando no tempo? Ah, meu querido, que por meio dessa palavra, você nesta noite seja reanimado e fortalecido para exercer o seu papel como servo de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Deus, na pessoa de Jesus, ele cumpriu o ministério de Jesus. E o ministério, uma das missões prioritárias de Jesus, está lá registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual é o teu ministério? Qual é a tua missão no reino de Deus? Deus conta e espera que você a cumpra de forma digna e honrada, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, por meio da sua vida. Cumpra o seu ministério, ainda que haja oposição. Deus é conosco. Jesus nos prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus cumpriu
o seu ministério, ele foi em busca do resgate do homem perdido. Amém? Meus irmãos, e no exercício desse ministério de Jesus, o que é que Jesus veio dar e trazer para o ser humano? Aí eu quero destacar novamente alguns versículos desse capítulo 25 do Evangelho de João, que nós estamos meditando nesta noite. O que é que Jesus dá a cada um de nós? O que que Jesus pode dar para você que me ouve nesta noite? Já que eu estou falando que Jesus tem um convite especial para cada um de nós. O que que Jesus nos dá? João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando eu digo para você, meu irmão e amigo, que Jesus está fazendo um convite especial para nós nesta noite, para você, é porque Jesus pode te dar vida, e a vida que Jesus nos dá é a vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, eu sou apenas um instrumento de Deus para lembrar você, para transmitir essa verdade para o seu coração. Veja novamente, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus Cristo, quando ele faz o convite para você, e nesta noite, ele está te convidando, a mim, a você, a nós, a cada um de nós, para irmos a ele. Ele tem a capacidade e o poder de nos dar e de nos oferecer a vida eterna. Amém? Mas o que mais Jesus pode nos dar quando ele nos convida a vivermos com ele, a estar com ele, a caminharmos com ele? Versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ah, queridos irmãos e amigos, o convite que Jesus nos faz é para experimentarmos a vida que ele tem e que há nele. Esta vida está acessível a todo ser humano na face da terra, mas é preciso ir até Jesus. E aí convém lembrar outro texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero citar para você João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Guarde isso no seu coração. Quando nós vamos a Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus e aceitamos o convite dele, ele nos oferece a vida eterna. Mas é preciso ir a Jesus. E para experimentar esta vida eterna, é preciso ter a Jesus no coração. Recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque ele nos dá vida. Precisamos ir a ele para recebermos a vida abundante e a vida eterna. A vida abundante podemos usufruir nesta vida e a vida eterna se estenderá na eternidade. Mas, antes disso, eu preciso lembrar a você que Jesus voltará a este mundo. Hoje de manhã, eu preguei, compartilhei uma live no Facebook da nossa igreja, na qual eu destaquei a necessidade de nós termos uma vida prudente, de vigilância, porque Jesus voltará pela segunda vez. Jesus voltará. E nessa vinda de Jesus, Jesus trará algo para as pessoas que ainda estão neste mundo. E eu quero lembrar isso para você nesta noite, por meio desta palavra. O que é que Jesus trará quando ele voltar a segunda vez? Capítulo 5, versículo 27. Nós estamos meditando em João, Evangelho de João, capítulo 5, agora versículo 27. O que é que Jesus trará para as pessoas deste mundo? Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus trará juízo a esta terra. Versículo 28.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículos 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Queridos, deixa eu lembrar algo muito importante e muito sério à luz desse texto que nós acabamos de ler. Jesus voltará a este mundo com duas perspectivas. Uma, para levar os salvos à igreja dele, e outra, para condenar um grupo de pessoas que o rejeitaram, que não receberam, que não foram a ele para ter a vida eterna. Veja, novamente, eu quero enfatizar esse versículo para os irmãos, para o nosso coração, com uma forma de na expectativa de que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. A palavra de Deus diz da condenação. É preciso ir a Jesus para receber a vida eterna e não a condenação eterna. O que você receberá de Jesus, meu querido irmão e amigo, depende da escolha que você fará. Se você ir a Jesus e o receber como seu Senhor e Salvador, você receberá a vida eterna. Mas se você rejeitar a Jesus Cristo, você receberá a condenação eterna, a eterna separação de Deus. E aí, meus irmãos, caminhando para concluir esta nossa reflexão, a palavra de Deus nos aponta, as Escrituras nos apontam para Jesus. Capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, a palavra de Deus, aponta para Jesus. E o que Jesus pode fazer por nós, por você? Jesus quer nos salvar. João, capítulo 8, versículo 32, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, nós estamos presos dentro de casa, mas estamos livres. Livres da condenação, livres do inferno, livres do domínio do pecado. Nós somos salvos porque nós fomos a Jesus. E o que Jesus fez por nós quando nós ouvimos a voz dele, quando nós aceitamos o convite dele? Ele nos salvou, irmãos. Ele nos deu vida. E nós estaremos livres do julgamento, porque nós estamos salvos. Jesus vai olhar para as nossas obras, por aquilo que nós podemos e devemos fazer. O bem e as boas obras. A palavra de Deus nos ensina a prática dessas virtudes. Mas eu quero concluir esta palavra, cujo título da nossa reflexão é um convite especial de Jesus nesta noite. E o convite de Jesus está aqui no texto que nós meditamos, que nós estamos compartilhando com os irmãos. E eu quero novamente ir a ele, antes de concluir esta palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Veja o que Jesus falou para os seus discípulos, para aqueles judeus naquela época que o encontraram, que viram o milagre, que o contestaram, que se oporam a ele. Veja a palavra, o convite de Jesus. E não quereis vir a mim para terdes vida? Este é o convite de Jesus para nós hoje, irmãos. Este é o convite de Jesus para nós hoje, igreja. Se nós queremos experimentar a vida, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Jesus de forma íntegra, em profunda comunhão com ele. Porque assim nós vamos usufruir a vida de Deus em nós. A palavra no original para a vida aqui que Jesus está falando é Zoe. Zoe, no grego, significa a vida de Deus.
a vida de Deus experimentada pelo ser humano, por aquele ser humano que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e que teve a sua vida transformada. O convite de Jesus para mim, para você, para cada um de nós nesta noite é: venham a mim e não quereis vir a mim, irmos a Jesus para termos e recebermos esta vida. Por fim, irmãos, Jesus faz outro convite maravilhoso para cada um de nós. E eu quero ler para você nesta noite o convite de Jesus, que está lá registrado no Evangelho de Mateus. Mateus, algum tempo atrás eu já preguei sobre esse texto aos irmãos da nossa igreja. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha o convite de Jesus para nós, irmãos. Olha o convite de Jesus para você, meu amigo. Para você, meu irmão. Para cada um de nós. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ah, queridos, se cada ser humano na face da terra soubesse o que é experimentar a vida em Jesus, o que é estar com Jesus, correria de forma avassaladora, contundente, para se encontrar e se render a Jesus. Por isso, querido, eu deixo este convite para o seu coração, para cada um de nós nesta noite. A vida que Jesus nos oferece começa nessa terra. Preste atenção nesta verdade. A vida que Jesus nos oferece começa nessa terra e estende-se à eternidade e aos céus. Continuará lá no céu. É a Zoe, a vida de Deus na nossa vida. Você quer receber essa vida? Para ter essa vida, para ter e experimentar a vida de Deus na nossa vida, é preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero convidar você para experimentar a Zoe, a vida de Deus na sua vida, por meio de Jesus Cristo. Ele está fazendo o convite para cada um de nós. Vinde a mim. Não quereis vir a mim para teres vida? Que você possa ir a Jesus nesta noite e receber esta vida abundante, que começa aqui, que se estenderá por toda a eternidade. Para quem, meus irmãos e amigos? Para quem, pastor? Para aqueles que se renderam, para aqueles que aceitaram e receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E digo a você, este convite está aberto para todo ser humano, inclusive para você, que você possa receber a Jesus, porque o convite é dele, e o convite dele é para você, é para mim, é para cada ser humano na face da terra, criado à imagem e semelhança de Deus. Receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua vida, receba a Zoé de Deus, a vida de Deus na sua vida, receba Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém? Muito bem, queridos. Eu quero aproveitar esse tempo agora para orar com você, para agradecer a Deus essa oportunidade de compartilhar esta palavra de Deus, colocada aqui no meu coração para o seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você ouviu esta palavra e entendeu que, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você quer experimentar essa Zoé, esta vida de Deus, a vida que Jesus Cristo tem para cada ser humano na face da terra, onde você estiver agora, ore comigo, faça uma oração de rendição, se entregue a Jesus e o receba como Senhor e Salvador. E se você que está me ouvindo já tem a Jesus como Senhor e Salvador, você possa agradecer esta vida maravilhosa e eterna que você já está desfrutando, esta vida abundante que começou aqui na terra e se concretizará no céu como vida eterna, eternamente na presença do Senhor. E antes de nós orarmos, eu quero lembrar você, não permita que este isolamento, que esta pandemia do Covid-19 venha
trazer tristeza para o seu coração, ainda que você esteja passando por dificuldades, por lutas, talvez você tenha perdido até um ente querido, ou talvez tenha alguém doente na sua casa. Em nome de Jesus, a vida que Deus nos dá é maior do que um vírus. É a vida de Deus, é a zoe de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça por bondade, feche os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de compartilhar essas verdades da tua palavra com o teu povo, que está agora reunido nas diversas casas e cidades do Brasil e até fora do Brasil. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá vida e vida em abundância na pessoa do nosso Senhor, Salvador, Deus, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Louvado seja o teu nome. Pai, eu agora, Senhor, oro por aqueles que ouviram esta palavra, por aqueles que necessitam desta vida, por aqueles que têm vivido no estado vegetativo, longe dos teus caminhos, sofrendo na alma, no corpo, no coração. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e que de alguma forma o teu Espírito Santo possa estar convencendo, possa estar tocando cada vida, cada coração, e gerando uma nova criatura, convertendo cada vida a ti mesmo. Senhor, recebe as nossas vidas, recebe e cuida deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa que está agora com seus pensamentos, com seu coração voltado para o Senhor, orando comigo, que o Senhor possa visitá-lo, tocá-lo, fortalecê-lo, abraçá-lo, e se ele ainda não tem a certeza da salvação, que ele possa te receber, ó Pai, como Senhor, como seu Salvador. Em nome de Jesus, abençoe esta vida, abençoe cada lar, cada família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta nossa live. Como o tempo passa rápido, queridos. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, é tão gostoso, é tão prazeroso. O tempo passa tão rápido. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui com os irmãos. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero registrar e agradecer a participação de cada irmão querido. Quero cumprimentar a minha esposa, dar um beijo para minha esposa Andréia, está lá na sala nos assistindo. Agradecer a presença da irmã Amélia, da irmã Lígia. Quero cumprimentar a família do irmão José Nunes. Irmão José, que Deus te abençoe, querido. Estamos orando pela sua vida, pela sua saúde. Receba o nosso abraço com a irmã Cida, com a Natália, a Carmen, o Bruno, o Eric, toda a família. Que Deus te abençoe. Irmã Lígia, irmã Alda, irmão Severo, boa noite, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero cumprimentar mais uma vez o irmão Paulo. Quem mais esteve aqui conosco, interagindo? Irmão César, Deus abençoe, varão. A paz do Senhor. Um abraço no irmão, na sua família, na sua casa. Muito bem. Todos os irmãos. Nós tivemos um problema com a internet no primeiro horário, ela teve uma queda e nós voltamos agora nesse segundo para compartilharmos a mensagem da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por esta oportunidade de compartilharmos, então, a palavra do nosso Deus, e nós somos gratos a Ele que nos permitiu esse tempo na sua presença. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos encerrar essa nossa live e eu quero aproveitar para convidar os irmãos. Na próxima quarta-feira, às 20h, nós estaremos aqui da nossa residência transmitindo a mensagem da palavra de Deus aos irmãos. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus.
Lembre-se, ore, clame ao Senhor. Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Vamos dar a Ele sempre, irmãos, toda honra, toda glória e todo louvor. Agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias sempre sejam dadas ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Eu quero orar com você ao som de Ele Exaltado. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Que Deus possa te fortalecer, meu amado, minha amada. Que esse tempo de pandemia, de isolamento, seja um tempo peculiar, um tempo de comunhão e de intimidade. Que Deus possa fortalecer o teu coração. Não se desanime. Lembre-se da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra de Deus, eu quero deixar mais uma promessa para o teu coração, meu querido irmão e amigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é exaltado, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Onde você está agora, meu irmão, aí na sua casa com a sua família, una-se aos seus. E eu quero impetrar a bênção apostólica aos irmãos neste momento. Curve a sua cabeça por bondade, feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada sob os cuidados do nosso Deus. Amém? Fiquem na paz. Que Deus os abençoe. Irmão Hernon, irmão Paulo, irmão César. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.